Beleza, galera? No vídeo de hoje vou mostrar aqui para vocês um pouquinho, da história dos videogames também. Então, os preços, como seria o preço dos videogames antigos, dos consoles antigos, se eles fossem praticados atualmente, tá bom? A respeito de todas essas informações, eu peguei em alguns livros, como o Almanac dos Games, nos Bastidores da Nintendo, A Guerra dos Consoles, sites como a IGN, Revista Exame, tá bom? Fóruns, blogs também e sites dos próprios desenvolvedores, Nintendo, Sega e Sony como exemplo. Então a apresentação vai ser a seguinte: nós vamos ter aqui o nome do console, no caso aqui o Game Watch, o dólar. Eu coloquei na data de ontem, ele estava valendo 3,24. O ano de lançamento do console, no caso aqui 1980 para o Game Watch. Ele saiu originalmente em dólar a 20 dólares. Se você for colocar a inflação americana, tá bom? Essa aqui é a inflação americana. Até o final de 2016, final do ano passado, ele ia sair por 67 dólares. Aí eu converti em reais, então o Game Watch para nós hoje em dia sairia R$ 217,08. Só que no Brasil não é assim que funciona. O Brasil ele tem uma taxa de impostos de 72%. É mais caro até do que de armas de fogo, que é 71%. Então você jogando os impostos do Brasil para você comprar um Game Watch hoje, ele sairia por R$ 373, tá bom? E unidades vendidas mundialmente, 40 milhões. Então o vídeo vai ser dividido em duas partes. Primeiro aqui os consoles portáteis e depois os consoles tradicionais, tá bom? A questão dos consoles portáteis de 1980, o Game Watch, até 2004, o PSP. Então o primeiro aqui a gente já está visualizando, o Game Watch, tá bom? Segundo, Atari Lynx. Então ele teve data de lançamento de 1989, um preço de 180 dólares, corrigindo a inflação 349. Então ele ficaria aí a quase R$ 2.000 com os impostos do Brasil, se fosse lançado hoje. Teve 2 milhões de unidades vendidas. O Game Boy, aí esse já é um pouco mais famoso, né? 1989 seu lançamento, preço original 90 dólares, hoje seria 174,50. Então um Game Boy para nós aqui no Brasil sairia 972,45. Por que eu coloco esse preço em reais também? Porque existe a opção de você ir para o Paraguai, vamos dizer, né? Então, se você fosse para o Paraguai sem essa tributação de impostos absurdas que tem no Brasil, sairia lá por 565. Ele vendeu 70 milhões de unidades, tá bom, gente? É até interessante porque muitos sites colocam como unidades vendidas do Game Boy 118 milhões. Mas daí é junto, Game Boy Pocket, o Lite e o Color também. Eu gosto de dividir, porque muda o sistema, né? Principalmente desse Game Boy que a tela dele era verde, para o Game Boy Color. Então esse aqui, o tradicional, foi vendido 70 milhões. Aparece o valor de 118 milhões de unidades vendidas, mas juntando então o Pocket, o Lite e o Game Boy Color também, tá bom? Então isso de 1989. Aí vem o Game Gear, que era o da Sega, né, o grande concorrente, mas o que acontece? Preço mais caro e a bateria que não durava tanto, igual a do Game Boy. Data de lançamento, o ano de 1990. Então, inflacionado, ele sairia 290 dólares. Para nós aqui, mais de R$ 1.600, 942 aí no Paraguai. Mas vendeu bem, 10 milhões de unidades vendidas, o Game Gear. Esse foi um fracasso total da Nintendo. Era um aparelho, muita gente nem sabe o que é isso aqui, né? É o Virtual Boy. Então o que acontecia? Ele dava muita dor de cabeça para os jogadores, né? Dor de cabeça literalmente. O cara ficava jogando ali, passava de 30, 40 minutos, a cabeça começava a doer, porque tinha que colocar o rosto aqui dentro do aparelho, era tudo vermelho. Ele tentava dar uma impressão de 3D, mas não conseguiu. A gente vê até pela quantidade de unidades vendidas mundialmente, 770 mil, não chegou a 1 milhão. Data de lançamento 1995, 180 dólares. Hoje você pagaria aí quase R$ 1.600 por esse aparelho, né, que não deu certo aí na vida da Nintendo. Agora aqui sim, um aparelho que deu muito certo na vida da Nintendo, Game Boy Advance. Lançado em 2001, 100 dólares, né? 99 dólares,99 foi o preço de lançamento, 136 corrigido. Então ele sairia para nós aqui no Brasil com impostos R$ 757,90.
vendeu bastante, 81,5 milhões de unidades vendidas para o Game Boy Advance. O N-Cage, data de lançamento 2003, então é um celular, né, acoplado com jogos também, então foi o primeiro nessa categoria, mas preço bastante elevado, então sairia $299, tudo corrigido, preço final com impostos no Brasil, saindo para R$2.171, tá bom? 3 milhões de unidades vendidas, até que se vendeu bem o N-Cage. Agora esse foi um grande destaque da Nintendo. Lançado em 2004, o Nintendo DS é o segundo videogame mais vendido do planeta, tá bom? Ele só vai perder para o PlayStation 2. O PlayStation 2 ele tem 157 milhões de unidades vendidas, enquanto o Nintendo DS chegou a 155 praticamente, tá? Preço de $149, hoje ele sairia praticamente $200, você pagaria aí R$1.000, vamos dizer assim, no Nintendo DS se fosse hoje em dia. Então, ó, só 4 videogames até hoje, se a gente tirar, né, o Game Boy com aqueles 118 milhões, que é o Game Boy Pocket Light Color da lista, só 4 alcançaram essas cifras aqui de mais de 100 milhões de vendidos. Vai ser o PlayStation 2 com 157 em primeiro lugar, esse Nintendo DS com 155, vamos dizer assim, em segundo, Play 1 com 102 milhões de unidades vendidas e o Nintendo Wii com 101 milhões. Então só esses 4 videogames passaram aí a barreira dos 100 milhões de unidades vendidas, tá bom? E aqui, para mim, um dos melhores portáteis que já saiu até hoje, o PSP. Ano de lançamento dele 2004. Então, preço original $181, hoje sairia por 236. Então, o preço aqui no Brasil de 1.315. 82 milhões de unidades foram vendidas do PSP. Para mim, de todos os portáteis, né, esse acaba sendo o melhor. Gráficos muito bons, né, muita compatibilidade, né, de gráfico parecida com o do Play 2. Ah, mas aí vocês me perguntam, mas por que o DS, então, se sobressaiu tanto em cima do PSP? Então é a questão de compatibilidade com o Game Boy Advance, que já era famoso, tá bom? Tinha bastante sucesso, o nome renomado que é da Nintendo, então fez com que o DS vendesse bastante mais, até bem mais do que o nosso famoso PSP. Então, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Aqui eu terminei o vídeo falando a respeito dos consoles portáteis. Tem uma segunda parte do vídeo que a gente vai falar dos consoles mesmo, o Atari, o NES, o Mega Drive e por aí, tá bom?